Hoje cedo, muitas pessoas ouviram um estrondo alto e estrondoso que ecoou por todo o país, causando confusão e preocupação. Foi um aviso. Uma mensagem dos céus. Em todos os Estados Unidos, foram ouvidos ruídos estranhos e inexplicáveis, semelhantes ao toque da trombeta descrito nas profecias bíblicas. Seriam esses sons sinais de julgamento, instando ao arrependimento, como Jesus predisse nas Escrituras? A questão que hoje para em muitas mentes é se estas estranhas ocorrências marcam o início do fim dos tempos, conforme descrito em textos antigos. Junte-se a nós enquanto exploramos esse fenômeno misterioso que chamou a atenção de tantos. Hoje, um evento extraordinário no céu chamou a atenção de inúmeros americanos, despertando a curiosidade e iniciando um debate nacional. Muitos crentes, juntamente com observadores curiosos, ligaram este evento ao nevoeiro sinistro que se espalhou por vários estados, ambos fenómenos que suscitam um interesse renovado nos ensinamentos bíblicos sobre o regresso de Jesus Cristo. Outras ocorrências incomuns apenas aumentaram a sensação de desconforto. Os estranhos sons semelhantes a trombetas ouvidos nos céus, relatos de objetos voadores não identificados, OVNIs, e o recente aumento de fenômenos celestes bizarros fizeram com que muitos estabelecessem conexões com profecias sobre o fim dos tempos. Juntamente com estas ocorrências perturbadoras, os desastres naturais, os padrões climáticos bizarros e a crescente agitação social parecem alinhar-se estranhamente com as antigas previsões dos últimos dias. Estes desenvolvimentos levaram muitos a refletir sobre a fé e a moralidade, reacendendo discussões sobre a prontidão espiritual. Ao longo da história, os acontecimentos celestes e os fenómenos naturais têm sido frequentemente interpretados como intervenções divinas, especialmente durante períodos de crise. Poderiam essas estranhas ocorrências ser sinais divinos da presença de Deus? Seriam apelos à reflexão, exortando-nos a fazer um balanço do nosso mundo conturbado e a voltar-nos para Deus? Relatos de acontecimentos incomuns no céu deixaram muitos surpresos. Alguns até afirmaram ver figuras angelicais nas nuvens, enquanto outros descrevem encontros com seres misteriosos de outro mundo. Entre estes relatos, um avistamento particularmente notável descreveu uma figura imponente semelhante a Jesus Cristo, aprofundando ainda mais o mistério e suscitando intensas discussões. Este estranho acontecimento reacendeu um profundo interesse pelas passagens bíblicas, particularmente Mateus 24:3, onde os discípulos de Jesus perguntam sobre os sinais do seu regresso. Estas passagens ganharam relevância renovada, pois muitos acreditam que o que estamos testemunhando pode estar diretamente relacionado com as profecias bíblicas. Para aqueles que estudam as Escrituras Sagradas, essas ocorrências parecem estar alinhadas com as advertências do julgamento divino e com o chamado ao despertar espiritual. A Bíblia exorta à vigilância e à atenção aos sinais do regresso de Cristo, especialmente em tempos de incerteza. Lucas 21:28 oferece uma palavra de encorajamento, exortando os crentes a permanecerem firmes, sabendo que a redenção está próxima. Jesus também enfatiza a importância de sermos fiéis e prontos para o seu retorno, exortando-nos a reconhecer os sinais e a preparar os nossos corações. Estes fenómenos extraordinários, quer inspirem admiração, medo ou curiosidade, são também um convite à preparação espiritual. A Bíblia enfatiza a importância de interpretar os sinais que aparecem no mundo que nos rodeia. A investigação nas Escrituras oferece insights profundos sobre o papel dos anjos, que são parte integrante do plano divino de Deus. Ao contrário da crença popular, os anjos não são meros símbolos, mas seres reais e espirituais, dotados de intelecto, emoção e livre-arbítrio. Embora não tenham forma física, os anjos podem manifestar-se visivelmente quando necessário para cumprir a vontade de Deus. Eles possuem uma compreensão direta e única do propósito de Deus, que cumprem de acordo com as instruções divinas. Durante séculos, os anjos observaram a humanidade e desenvolveram uma compreensão notável do comportamento humano. Apesar do seu livre-arbítrio, os anjos permanecem inabaláveis na sua obediência a Deus. Eles são distintos dos humanos, os anjos nunca foram humanos e os humanos não se tornam anjos após a morte. Em vez disso, os anjos são mensageiros divinos, enviados para cumprir a obra de Deus. A Bíblia fornece descrições vívidas dos anjos como seres poderosos e majestosos. Gabriel, por exemplo, aparece para Daniel com uma presença radiante e um olhar ardente. Da mesma forma, o anjo no túmulo de Cristo é descrito como deslumbrantemente brilhante. Estas descrições sublinham a realidade dos anjos como seres poderosos e inspiradores que desempenham um papel essencial no plano divino de Deus. Embora os encontros com anjos possam ter sido raros no passado, os relatos modernos de aparições angélicas estão se tornando mais frequentes. As testemunhas descrevem frequentemente os anjos como figuras luminosas e pacíficas, por vezes adornadas com asas ou vestindo túnicas brancas, criando um profundo sentimento de ligação divina. Em diferentes culturas e religiões, os anjos são reverenciados como símbolos de esperança e cuidado divino. As pessoas que encontram anjos muitas vezes experimentam uma sensação de paz e segurança, como se a presença de Deus fosse sentida de forma tangível. Esses momentos muitas vezes afirmam a orientação duradoura de Deus, assim como o coro angelical que anunciou o nascimento de Jesus em Lucas 2:13.
Muitas pessoas descreveram ouvir harmonias angélicas em locais de culto, enchendo-os de alegria espiritual e de um sentimento mais profundo de conexão sagrada. Outra forma de encontro angélico envolve sensações físicas, como a sensação de ser gentilmente abraçado por braços ou asas invisíveis. Para os idosos ou que se sentem isolados, estas experiências podem ser especialmente significativas, proporcionando uma sensação de conforto e companheirismo. Estes encontros refletem a natureza protetora de Deus, conforme descrita na Bíblia, onde Ele abriga o seu povo sob as suas asas protetoras. Afirmam também que os anjos estão ativamente presentes em nossas vidas, oferecendo conforto, orientação e força aos crentes. Quando as pessoas vivenciam esses momentos angélicos, muitas vezes descrevem uma profunda sensação de paz e proximidade de Deus que transcende as palavras. Estes encontros, embora misteriosos e por vezes difíceis de compreender, ligam os indivíduos a uma realidade espiritual superior, muito semelhante à alegria e ao espanto inspirados pelo anúncio angélico no nascimento de Jesus. Algumas pessoas até relatam sentir-se cercadas por coros angélicos em espaços sagrados, uma experiência que as enche de paz e alegria avassaladoras. Além dessas experiências espirituais, alguns indivíduos encontram anjos por meio de sensações físicas suaves, como a sensação reconfortante de asas suaves ou um abraço caloroso. Estes encontros, especialmente significativos para aqueles que se sentem solitários, servem como lembretes pungentes da presença e do cuidado constante de Deus. Eles sublinham a verdade de que os anjos de Deus estão sempre a cuidar de nós, proporcionando proteção e conforto durante os nossos momentos mais vulneráveis. Tais encontros angélicos não apenas reafirmam a nossa confiança no cuidado de Deus, mas também nos lembram da proteção contínua fornecida pelos seres celestiais. Estas experiências oferecem consolo em tempos de angústia e inspiram gratidão pelo amor protetor dos anjos de Deus. No entanto, os crentes também são advertidos pelas Escrituras a exercerem discernimento. A Bíblia alerta sobre anjos caídos, alinhados com Satanás, que procuram enganar e desencaminhar as pessoas. É crucial, portanto, permanecer espiritualmente vigilante e com discernimento ao encontrar manifestações divinas. Os crentes podem encontrar esperança na promessa inabalável de Jesus, cuja presença ultrapassa até mesmo o conforto proporcionado pelos anjos. Jesus oferece orientação, força e segurança em tempos de incerteza, oferecendo aos crentes a coragem para enfrentar as provações da vida com confiança e fé no seu apoio duradouro. A profecia bíblica, compartilhada por Jesus e pelo apóstolo João, fala dos sinais do fim dos tempos, que incluem perturbações celestes, o escurecimento do sol, estrelas cadentes e terremotos. Estes acontecimentos são retratados como sinais divinos do plano redentor de Deus e do julgamento iminente que trará o culminar da história. As imagens dramáticas do Apocalipse, particularmente do sexto selo, retratam eventos catastróficos, como terremotos e corpos celestes escurecidos, pintando um quadro preocupante da ira de Deus e da urgência da preparação espiritual. Em tempos de medo e incerteza, indivíduos de todas as esferas da vida, sejam governantes ou plebeus, muitas vezes encontram-se à procura de refúgio, à procura de consolo enquanto tentam escapar ao julgamento divino. Ao longo da história humana, os eventos celestes cativaram a imaginação da humanidade, com as pessoas interpretando estas ocorrências como sinais ou mensagens de poderes superiores. Embora a ciência moderna tenha fornecido explicações para muitos destes fenómenos, o cumprimento das profecias bíblicas pode exigir demonstrações extraordinárias e inspiradoras que exigem a nossa atenção na era atual. Os ensinamentos de Jesus sobre os sinais celestiais apontam para um futuro que será marcado por manifestações inconfundíveis do poder divino, sinalizando a chegada do dia do julgamento. Suas representações de céus escurecidos, estrelas cadentes e céus trêmulos estão profundamente enraizadas nas profecias do Antigo Testamento, recorrendo a temas recorrentes de convulsões cósmicas. Estas imagens vívidas estão intimamente ligadas ao dia do Senhor, um momento de intervenção e ajuste de contas divino, quando toda a humanidade enfrentará o seu Criador. O profeta Isaías falou de uma época em que o orgulho humano seria humilhado, deixando apenas a imponente soberania de Deus de pé. Estas profecias vão além da mera destruição, servem como advertências contra a arrogância, exortando-nos a humilhar-nos diante do Criador. O orgulho humano muitas vezes atua como uma barreira entre nós e Deus, e, às vezes, são necessários eventos monumentais para reorientar os nossos corações e mentes com a sua vontade divina. As perturbações da vida, por mais perturbadoras que sejam, podem servir para nos libertar das nossas rotinas egocêntricas. Nestes momentos, a intervenção divina abala os próprios alicerces do nosso mundo, lembrando-nos a nossa fragilidade e a necessidade de humildade diante do Todo-Poderoso. Quando você testemunhar os céus tremerem ou a terra tremer sob seus pés, não descarte isso como meras coincidências. Em vez disso, veja-os como um convite divino, uma oportunidade para reavaliar as suas prioridades e voltar a concentrar-se no que realmente importa. Em última análise, o propósito é compreender o nosso lugar no vasto desígnio de Deus e reconhecer o poder inspirador e a majestade daquele que mantém o universo unido. Não se esqueça de curtir e se inscrever para receber conteúdos mais esclarecedores. Seus pensamentos e opiniões são sempre bem-vindos aqui.
Em meio à turbulência e aos sinais celestiais inspiradores, muitos começarão a reconhecer o vazio de suas atividades e apegos. Esta compreensão vai além da adoração de ídolos físicos e estende-se às obsessões modernas com riqueza, fama e bens materiais. O apóstolo Paulo advertiu contra tal devoção equivocada, equiparando-a à adoração de ídolos condenada nas Escrituras. Durante tempos de turbulência, a fragilidade destas atividades mundanas torna-se aparente, expondo a sua incapacidade de proporcionar satisfação ou realização duradoura. O profeta Isaías pintou uma imagem impressionante do dia do juízo final, onde os céus escurecem e as estrelas e a lua perdem o brilho, como se o próprio universo estivesse se preparando para um acerto de contas iminente. Da mesma forma, os escritos de Ezequiel apresentam imagens vívidas de profunda tristeza, todas apontando para as consequências da arrogância e do pecado humanos. Estas perturbações cósmicas servem como chamadas de despertar divino, exortando-nos a afastar-nos do materialismo e a recalibrar as nossas vidas de acordo com prioridades eternas e mais elevadas. Em meio ao caos, somos chamados a contemplar o que realmente tem valor, em vez de perseguir prazeres passageiros. Somos convidados a buscar uma conexão espiritual mais profunda, encontrando uma realização duradoura no propósito de Deus. Estas perturbações celestiais lembram-nos das nossas limitações e da natureza temporária da existência terrena. Eles desafiam-nos a mudar o nosso foco das recompensas passageiras deste mundo para as verdades eternas do Reino de Deus, que oferece paz e propósito além da riqueza material e dos desejos terrenos. Em todas as Escrituras, as trevas são mais do que apenas uma metáfora para eventos históricos, é um sinal poderoso de Deus, que nos exorta a prestar atenção. Os fenômenos celestes, como o Sol e a Lua escurecidos, são chamados de despertar divino, preparando-nos para o retorno de Cristo e o estabelecimento de seu reino eterno. O desejo de Deus é que reconheçamos os nossos pecados, sejam orgulho, ganância ou prioridades equivocadas, e retornemos a Ele em arrependimento. Embora a ideia do julgamento de Deus possa parecer perturbadora, é uma parte essencial do seu plano para restaurar a justiça e trazer cura ao mundo. Jesus comparou estes tempos aos dias de Noé, quando a maldade da humanidade atingiu o seu auge e as pessoas ignoraram os avisos de desastre iminente. Quando a paciência de Deus se esgotou, Ele enviou o dilúvio para limpar a terra, mas mesmo este ato de julgamento foi motivado pelo amor e pelo desejo de proteger a criação da autodestruição. Quando o caos irrompe ao nosso redor, é uma oportunidade para fazer uma pausa e refletir sobre o que realmente importa. Nestes momentos perturbadores, Deus procura comunicar conosco, muitas vezes abalando o status quo para redirecionar os nossos corações para Ele. No livro do Apocalipse, vemos isso vividamente quando o Cordeiro abre o primeiro dos 7 selos, paralisando o mundo em antecipação ao que vem a seguir. As almas dos mártires clamam por justiça, e quando o profundo anseio de redenção da humanidade. O julgamento de Deus, embora severo, está sempre enraizado no seu amor e verdade, um meio de confrontar o mal e restaurar a justiça na sua criação. Jesus, em Mateus 24, 37, 39, reflete sobre os dias de Noé, quando o pecado e o desrespeito pelas advertências de Deus eram galopantes. Sua tristeza foi profunda ao testemunhar as profundezas da depravação humana. Apesar dos repetidos avisos, as pessoas permaneceram cegas às consequências que as aguardavam. O dilúvio que se seguiu foi tanto um julgamento como um lembrete do custo da rebelião contra a vontade de Deus. Como nosso Criador, Deus sofre quando seus filhos escolhem caminhos destrutivos, mas mesmo diante do julgamento, a esperança permanece. O objetivo final de Deus não é o castigo, mas a redenção. Através do seu amor e graça, Ele oferece a oportunidade de arrependimento e reconciliação, convidando-nos a abandonar o pecado e a abraçar um relacionamento restaurado com Ele. Ao caminharmos pelas incertezas da vida, estejamos atentos aos sinais que nos rodeiam. Estes momentos são oportunidades divinas para alinhar os nossos corações com o propósito de Deus, reconhecendo a urgência do seu chamado. Abracemos a oportunidade de renovação e transformação, confiando na sua orientação à medida que avançamos em direção a uma esperança eterna. Quando reconhecemos nossos erros e buscamos o perdão, abrimos a porta para um futuro cheio de esperança, guiados pelo infinito amor e misericórdia de nosso Pai Celestial. Há momentos em que a tristeza de Deus pelas escolhas da humanidade se transforma em ações justas, obrigando-o a intervir decisivamente. Seu amor é poderoso, mas também requer disciplina, um amor duro, especialmente quando é mais necessário. A história fornece exemplos profundos deste amor duro, como o grande dilúvio durante o tempo de Noé e a destruição de Sodoma e Gomorra. Estes acontecimentos refletem o compromisso inabalável de Deus em confrontar o pecado e o mal. O pecado, em oposição direta à natureza santa de Deus, trouxe imenso sofrimento ao mundo. As intervenções de Deus visam corrigir estas consequências e guiar a humanidade de volta à justiça. Eliminar o pecado é essencial para o estabelecimento do reino de Deus, um lugar onde a verdadeira paz e alegria prevalecem, e toda a tristeza e dor são eliminadas. Apocalipse 16 destaca a necessidade de vigilância e fidelidade, especialmente à luz das provações que aguardam antes da segunda vinda de Cristo. As 7 pragas simbolizam as tribulações que virão,
exortando os crentes a permanecerem firmes e preparados espiritualmente, representadas pela metáfora das vestes fiéis, simbolizando a segurança da salvação. O termo salvo tornou-se uma palavra comum nos círculos cristãos. É usado com tanta frequência que muitas vezes consideramos isso um dado adquirido. Falamos do momento em que fomos salvos, perguntamos aos outros se foram salvos e convidamos as pessoas a aceitarem a salvação. Embora esta seja uma palavra significativa e importante, ela carrega uma implicação profunda que muitas vezes é esquecida. Se fomos salvos, isso implica que houve um perigo do qual fomos resgatados, e de fato houve. Significa também que agora estamos a salvo desse perigo, e realmente estamos. Além disso, implica que houve um herói que nos libertou do perigo para a segurança, e há, de facto, alguém que o fez. Ser salvo, no contexto cristão, é claramente diferente do tipo de salvação que experimentamos em situações de risco de vida, como ser retirado de um edifício em chamas ou escapar das mandíbulas de um tubarão em círculos. Nestes momentos tangíveis, você pode ver, ouvir e sentir o perigo, o resgate e a nova segurança em que se encontra. Mas quando se trata da salvação da sua alma, as coisas assumem uma dimensão mais abstrata, porque esta salvação é baseada na fé. Então, como você pode realmente saber que está salvo? Talvez examinando algumas questões-chave. Primeiro, onde está colocada a sua confiança? A Bíblia ensina que a salvação vem somente pela graça, somente pela fé e somente em Cristo. Não há caminho alternativo. Não somos salvos porque de alguma forma merecemos, nem porque Deus nos deve alguma coisa, ou porque frequentamos a igreja quando crianças. A salvação é um dom gratuito de Deus, como nos é dito em Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Se a salvação é concedida através da fé, então é essencial perguntar-nos, onde está a minha confiança? Estamos confiando em nossos próprios esforços para sermos bons o suficiente para Deus? Achamos que, se nos esforçarmos o suficiente, poderemos ganhar seu favor ou, de alguma forma, colocá-lo em dívida conosco? Ou apoiamos-nos numa vaga esperança de que somos suficientemente bons, e que tudo ficará bem no final? Se a sua resposta a esta pergunta for outra coisa senão confiar somente em Jesus Cristo, então, de acordo com as Escrituras, você não está salvo, embora a boa notícia seja que você pode estar. Em segundo lugar, você continua acreditando. Esta questão investiga o estado atual da sua fé. Os verdadeiros crentes não apenas tomam a decisão de confiar em Cristo, mas também perseveram nessa confiança ao longo do tempo. A Bíblia destaca isso em Hebreus 3:14, dizendo: viemos para participar de Cristo se de fato mantivermos firmemente a nossa convicção original até o fim. É normal ter momentos de dúvida, mas aqueles que são genuinamente salvos se apegarão à sua fé, não importa o que aconteça. A questão então se torna: em que você está acreditando agora? O passado ficou para trás, qual é a sua crença atual, especialmente quando confrontado com os desafios da vida? A terceira questão envolve o seu crescimento como crente. A sua vida hoje é diferente do que era quando você encontrou Jesus pela primeira vez. Esta questão centra-se na mudança que deve ocorrer na vida dos verdadeiros cristãos. No momento em que alguém genuinamente vem a Cristo, sua vida é radicalmente alterada. É impossível que tal transformação ocorra e que essa mudança não seja evidente de alguma forma. O crescimento acontece em ritmos diferentes para cada pessoa e sempre há momentos de fracasso, mas o segredo é a direção. Você está caminhando em direção à piedade, ao amor, à paciência e aos outros frutos do Espírito, conforme descrito em Gálatas 5, 22, 23. Este crescimento é vital, e como 2 Pedro 1, 5, 8 nos lembra, faça todo esforço para acrescentar à sua fé a bondade, e à bondade o conhecimento, e ao conhecimento o autodomínio, e ao autodomínio a perseverança, e à perseverança a piedade, e à piedade o afeto mútuo, e ao afeto mútuo o amor. Se você possuir essas qualidades em medida crescente, elas o impedirão de ser ineficaz e improdutivo em seu conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não quer que seus filhos vivam em constante incerteza sobre sua salvação. Se não tiver certeza, examine seu coração e descubra onde está sua fé. Se você achar que está faltando, você pode tomar hoje a decisão de acreditar nele e ser livre. Lembre-se da história de Jonas, que foi engolido por um grande peixe. Com que tipo de peixe você está lutando hoje? É o peixe da tristeza, da escassez ou de um diagnóstico médico devastador? Não desista de Deus. Ele é a sua salvação, não importa o que você enfrente. A história de Jonas lembra-nos que, mesmo quando nos sentimos presos pelas circunstâncias da vida, voltar-nos para Deus traz-nos a salvação. Jonas, ainda no ventre do peixe, declarou: a salvação vem do Senhor, Jonas 2:9. E assim como Deus libertou Jonas, Ele pode libertar você. Em seus próprios momentos de escuridão, você ainda pode elogiar, mesmo antes da descoberta. Não precisamos esperar até vermos o cumprimento da nossa fé para dar graças a Deus. Tal como Jonas,
que louvou a Deus enquanto ainda estava no peixe, podemos louvar a Deus no meio das nossas provações, confiando que Ele nos guiará. Como Hebreus 11:1 afirma lindamente, fé é a confiança naquilo que esperamos e a certeza daquilo que não vemos. A fé envolve acreditar antes de ver, e esta confiança é o fundamento da nossa salvação. O conceito de salvação está no cerne do cristianismo. Fala do resgate da humanidade do pecado, da morte e da separação de Deus. Inicialmente, Deus criou os humanos para um relacionamento com Ele, e Ele providenciou um mundo perfeito para vivermos. Mas o pecado entrou em cena quando a humanidade escolheu desobedecer a Deus, e esse pecado trouxe a morte ao mundo. O pecado, pensamentos e ações erradas, nos separa de Deus, que é santo e não pode tolerar o pecado. Contudo, o desejo de Deus é que nos reconciliemos com Ele, e esta reconciliação só poderia acontecer se o problema do pecado fosse resolvido. A Bíblia explica que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23. Para que o pecado fosse perdoado, ele tinha que ser pago. O custo do pecado é a morte, Romanos 6:23, e ninguém poderia pagar esse preço, exceto Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, tornou-se humano e morreu em nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados através do seu sacrifício. Como 1 Pedro 2:24 diz, pelas suas feridas fomos curados. A morte de Jesus na cruz oferece a salvação a todos, não com base no que fazemos, mas como um dom da graça. Como diz Romanos 10:13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação, segundo o cristianismo, é um dom. Não pode ser conquistado, mas apenas recebido através da fé em Jesus Cristo. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14:6. Este é o único caminho para a salvação, colocando a nossa confiança em Jesus Cristo, o único que pode perdoar os nossos pecados e restaurar a nossa relação com Deus. O cristianismo ensina que a salvação está disponível para todos e que qualquer pessoa que crer em Jesus Cristo será salva. No final dos tempos, todos enfrentarão um julgamento onde Deus determinará seu destino eterno. Aqueles que depositaram a sua confiança em Jesus serão vistos como inocentes, como se nunca tivessem pecado, porque Jesus já pagou a pena pelos seus pecados. Mas aqueles que o rejeitam enfrentarão sozinhos as consequências dos seus pecados. A mensagem do cristianismo é clara: a salvação só vem através de Jesus Cristo. A salvação, no entendimento cristão, é muito mais do que uma questão pessoal ou individual, é algo que Deus está realizando ativamente para todo o universo. No livro de Colossenses, 1:19-20, encontramos uma descrição profunda de como a morte de Jesus Cristo alcançou uma reconciliação cósmica. Agradou a Deus que toda a sua plenitude habitasse em Jesus, e através dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, estabelecendo a paz através do seu sangue, derramado na cruz. Esta passagem destaca que a morte e a ressurreição de Jesus marcaram o início de um processo que culminará no fim dos tempos, quando surgirão um novo céu e uma nova terra, uma existência livre de violência, tristeza, luto e dor. Crescendo na Flórida Central, nunca estive muito distante do cristianismo evangélico, uma realidade que muitas vezes levava a conversas onde a pergunta, então, quando você foi salvo, tornou-se uma investigação comum. Esta questão resultou de uma vertente do cristianismo que enfatiza os aspectos emocionais da fé e da transformação pessoal, um movimento que começou em 1700. Neste contexto, nascer de novo foi visto como um momento transformador, um reconhecimento consciente da necessidade de salvação, aceitando a oferta de Deus para nos salvar do castigo eterno, finalmente, abraçando a vida eterna com Ele. Para muitos, o momento em que reconhecem a sua necessidade de salvação e aceitam a oferta de Deus é considerado o momento em que foram salvos. Esta pergunta, muitas vezes feita com uma curiosidade inocente, por vezes carregava um tom mais crítico, questionando se alguém era o tipo certo de cristão ou se a sua história de fé estava realmente alinhada com os padrões evangélicos. Muitos cristãos têm opiniões diferentes sobre o que significa ser salvo. Evangélicos, católicos romanos, cristãos ortodoxos e muitos nas tradições metodistas, anglicanas, luteranas e presbiterianas tendem a ver a vida cristã mais como uma jornada de crescimento no relacionamento com Deus, em oposição a um momento singular de transição de não salvo para salvo. Como metodista unido, fui criado dentro desta tradição, onde a questão de quando a salvação ocorreu era muitas vezes enquadrada de forma diferente. Para muitos na minha tradição, a resposta pode estar ligada ao dia do seu batismo, especialmente se tiverem sido batizados quando crianças. O conceito de ser salvo foi muitas vezes entendido menos como um momento de conversão e mais como um processo contínuo. No entanto, em certos círculos evangélicos, a salvação estava ligada a um momento específico de conversão e aceitação. O próprio conceito de salvação merece uma reflexão mais profunda. Para preparar o terreno para isso, é importante esclarecer alguns pontos fundamentais. Primeiro, o próprio termo salvação é derivado da palavra latina salvação, que originalmente significava o ato de tornar algo seguro ou protegido.
Quando os cristãos falam de ser salvos, ou ser salvos, estão-se referindo a este conceito mais amplo de salvação. Em segundo lugar, o ensinamento cristão afirma que todos os seres humanos necessitam de salvação. O cristianismo ensina que Deus criou a humanidade com o propósito de ter um relacionamento pessoal e amoroso com Ele. No entanto, a humanidade rompeu esta relação e esta fratura afeta todas as pessoas, exceto Jesus Cristo. Crucialmente, os humanos não podem reparar sozinhos esta relação rompida, mas precisam da intervenção divina, que Deus proporciona através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Os cristãos acreditam que a desconexão da humanidade com Deus, devido ao pecado, causa sofrimento, mal e morte. No entanto, devido ao imenso amor de Deus pela humanidade, Ele enviou Jesus para restaurar a relação entre Deus e a humanidade, oferecendo a salvação a algumas, ou potencialmente a todas, as pessoas. A questão de quem será finalmente salvo é um tema de muito debate na teologia cristã. O cristianismo, como várias outras religiões, reconhece a natureza distorcida do mundo e da condição humana, oferecendo uma solução que não vem dos esforços humanos, mas da intervenção externa. O que diferencia o cristianismo é a sua crença de que esta salvação vem especificamente através da pessoa e obra de Jesus Cristo. Muitas pessoas, incluindo os cristãos, podem imaginar a salvação como meramente ser salvo do inferno e receber a entrada no céu. Esta visão é frequentemente refletida no meme amplamente divulgado que sugere que Jesus quer nos salvar das consequências de rejeitá-lo. Contudo, o Novo Testamento oferece uma compreensão muito mais ampla da salvação do que esta concepção popular. Apresenta a salvação de várias maneiras: libertação de diferentes formas de servidão, pagamento de um resgate, reconciliação após conflito, paz após guerra, perdão de pecados e até vida eterna na presença de Deus. Estas diversas imagens de salvação refletem diferentes aspectos da situação humana e apontam para diferentes dimensões da solução oferecida por Deus através de Cristo. Por exemplo, algumas imagens de salvação enfatizam aquilo de que os humanos são salvos, como a servidão ou o peso do pecado. Outras imagens enfocam o que a salvação abre à humanidade, como a liberdade, a restauração e o estabelecimento de relações harmoniosas. Estas imagens, embora distintas, estão longe de serem incompatíveis. Todos partilham a compreensão de que os seres humanos estão presos numa situação que os impede de viver como deveriam. A salvação, de acordo com a crença cristã, é o remédio de Deus para esta situação. Esta diversidade de imagens surge das diversas origens culturais e religiosas da comunidade cristã primitiva. Os cristãos judeus tendiam a concentrar-se mais no pecado e na separação de Deus, enquanto os cristãos não-judeus das tradições grega, romana e norte-africana frequentemente viam os problemas do mundo através das lentes da escravidão, dos espíritos malignos e dos perigos espirituais. Estas diferenças moldaram a forma como a salvação era entendida na igreja primitiva, mas todos os cristãos concordavam que a salvação era necessária e que vinha através da vida, morte e ressurreição de Jesus. A compreensão popular da salvação muitas vezes se concentra no perdão dos pecados e na fuga do castigo. Contudo, o Novo Testamento oferece uma visão muito mais rica e abrangente. A salvação não consiste apenas em ser perdoado ou evitar o inferno, trata-se também de transformação, cura e restauração de um mundo destruído. À medida que a tradição cristã se desenvolveu, teólogos e pensadores começaram a articular uma visão mais abrangente da salvação. Eles reconheceram que os humanos foram criados para amar e depender de Deus, vivendo em harmonia uns com os outros e com o mundo ao seu redor. No entanto, o pecado da humanidade, afastar-se de Deus, perturbou esta harmonia, levando à morte, ao sofrimento e à desintegração. No entanto, por causa do amor de Deus pela humanidade, Ele intervém livremente para restaurar o relacionamento através de Jesus. Jesus, por meio de sua vida, morte e ressurreição, oferece uma maneira de reparar esse relacionamento rompido. A sua morte demonstra o amor de Deus e torna possível que os humanos sejam perdoados e restaurados. A ressurreição de Jesus inaugura uma nova forma de humanidade, que não está mais sujeita às forças destrutivas da doença, da decadência e da morte. Esta nova vida permite aos humanos ver a morte não como o fim último, mas como o início de uma existência transformada, em perfeito relacionamento com Deus e uns com os outros. Esta visão de salvação existe de várias formas nas denominações cristãs, embora cada grupo possa enfatizar aspectos diferentes. Alguns centram-se no perdão dos pecados, outros na nova vida oferecida através da ressurreição de Jesus. Independentemente da ênfase, porém, todos os cristãos concordam que a salvação é um processo transformador, e não um evento único. A salvação começa com o perdão de Deus, continua com a transformação contínua da vida do crente e atinge o seu ápice quando, após a morte, os crentes são totalmente restaurados à vida perfeita que Deus planejou para eles, livre de sofrimento, pecado e morte. Neste sentido, a salvação não é um evento único, mas um processo que se desenrola ao longo da vida do crente e mais além. Portanto, a pergunta, quando você foi salvo, não pode ser respondida de forma simples. Não se trata apenas do momento em que alguém aceita Jesus em seu coração ou do dia em que é batizado. A salvação é uma jornada contínua,
começando com o perdão e continuando através da transformação, levando finalmente à vida eterna na presença de Deus.